Olá, todo mundo da Causa Operária TV. A gente está começando agora mais uma entrevista aí com os candidatos do Partido da Causa Operária a, nessas eleições de 2020. Estamos entrevistando aqui o Fernando Magalhães, que é candidato do PCO a vereador pela cidade de São Paulo. O Fernando vai falar um pouquinho sobre a candidatura dele representando o PCO, né, e sobre um pouco aí o programa do PCO, a militância dentro do Partido da Causa Operária. Bom, valeu, Fernando, boa noite aí. Obrigado pela entrevista. Queria fazer a primeira pergunta. É, Queria saber, desde quando você está no PCO, como que você conheceu o partido? Bom, primeiramente, boa noite. Para mim é uma grande honra estar sendo entrevistado aqui na Causa Operária TV. É sempre uma satisfação assim estar participando, né? Bom, assim, como que eu conheci o partido, né? A gente, sempre tive um posicionamento político à esquerda e em meados de 2015 a gente, vendo o contexto de golpe já em curso, né? Eu, no caso, vi o partido, né, que é um partido que se mobilizava contra o golpe de Estado. Comecei a acompanhar as análises políticas do companheiro Rui Costa Pimenta, e aí surgiu o interesse, assim, de acompanhar periodicamente. Daí os fatos políticos foram se sucedendo e percebi que o partido era praticamente, assim, o único que atuava em bloco, em conjunto, assim, no contexto de se mobilizar contra o golpe de Estado, contra a queda da presidenta Dilma. Posteriormente, a, é, na tentativa de impedir a prisão do Lula, lutar pela liberdade do Lula e, assim, todas as outras coisas. Assim, o partido sempre mantendo uma coerência muito grande, assim. E aí, em 2018, no contexto da prisão do Lula, da condenação e prisão, eu resolvi me filiar ao partido. Eu me filiei, sempre fui um simpatizante desde o período, assim, até participei de alguns eventos lá no Centro Cultural Benjamin Perret, mas a militância mesmo começou nesse ano de 2020, né, no contexto já da pandemia aí, em curso. E assim, me sinto muito satisfeito, assim, com o partido. É interessante, né, que você começou aí a militar no PCO a partir do início da pandemia, né? Porque a maior parte da esquerda ficou em casa, né? Sem fazer nada. Aí e o PCO continuou fazendo as atividades de rua, né? E você viu aí um incentivo para iniciar uma militância, né? A partir desse cenário de dificuldades, né? Queria saber quais que foram aí, quais que têm sido essas atividades que você começou a realizar, que o partido como um todo vem realizando desde o começo da pandemia aqui em São Paulo. Bom, as atividades são as atividades que a gente, na verdade, o partido já de um bom tempo, né, antes mesmo do Bolsonaro ser eleito, o partido lançou a palavra de ordem fora Bolsonaro, né? O PCO é conhecido como o partido do fora Bolsonaro, né? Por quem não às vezes não está muito atento aí e tal, mas sabe que as atividades de rua, os atos de rua, principalmente nesse período da pandemia, quem faz é o PCO, né? Então, a gente tem participado desses atos de rua, a formação de conselhos populares nos bairros periféricos, nos bairros operários aqui da capital, da Grande São Paulo, de todo o Brasil. Ou seja, o contexto é esse, né? Tipo, formação de conselhos populares, essa militância pelo Fora Bolsonaro, pela liberdade do Lula e agora é, na tentativa de garantir os direitos políticos de Lula, né?
Então, são atividades, assim, também de divulgação, né, do programa do partido, das coisas que o partido, das ideias que o partido acredita, das coisas que o partido leva adiante, né? Nessas atividades, né, ao longo aí do ano, você falou das atividades que o PCO tem feito. Uma das principais atividades foi a criação de conselhos populares, né, e nos bairros, como você falou, né, nos bairros operários. E o PCO falava bastante sobre a questão da pandemia, né, para a população. Quais que são as principais críticas, denúncias e, e propostas do PCO com relação a essa pandemia de coronavírus, ao estado da saúde pública do país e também em relação à própria crise econômica que foi acentuada por causa do coronavírus? Bom, as propostas, assim, são no sentido de estatizar os leitos aí, tanto de UTI, os leitos de enfermaria, os leitos de internação, todo o serviço, o aparato da saúde, e que essa estatização seja controlada pelos próprios trabalhadores, né? De modo a garantir que toda a população tenha acesso aos recursos de forma mais equitativa, assim. Não é uma coisa assim, por exemplo, fulano que tem mais dinheiro vai conseguir garantir um leito de UTI porque ele tem mais dinheiro. Isso é um absurdo, entendeu? Já que saúde é uma coisa que uma, é, é uma coisa prioritária, assim. Não se pode colocar um valor financeiro aí como prioridade em relação à saúde, assim, né? Então, essa é uma das coisas, assim. Mas tem as outras coisas consequentes disso. Por exemplo, o PCO sempre foi a favor de que toda a população trabalhadora pudesse fazer o isolamento. Nunca foi uma coisa possível para a classe trabalhadora fazer. Só pequenas parcelas aí de setores de classe média alta, os próprios endinheirados aí, os capitalistas conseguem fazer o isolamento social, né? A realidade da população é que pega transporte lotado todos os dias, está exposta aí aos mais diversos ambientes insalubres aí por conta da pandemia, e justamente seria isso, a tentativa de fazer um auxílio que não é essa esmola para conseguir garantir que toda a população trabalhadora conseguisse poder de fato fazer um isolamento social, né? A outra coisa é que isso seria no âmbito da saúde pública, né? A outra coisa seria a questão da volta às aulas, que os capitalistas estão pressionando, né? Toda assim a sociedade a retomar as atividades, e esse contexto de volta às aulas é uma pressão muito forte que todos os governantes aqui, todos os prefeitos, presidentes, essas coisas assim, tipo, estão sofrendo assim para voltar. O pessoal é contra isso porque, veja, tem vários países que estão enfrentando já a segunda onda do coronavírus, né? Então, essa segunda onda, em alguns locais, está sendo até pior que a primeira. E todo mundo está vinculando essa segunda onda ao retorno das atividades, como exemplo, essa volta às aulas aí. E sendo assim, nós somos favoráveis somente à retomada das atividades, às voltas às aulas, com a população toda vacinada, né? Que também é um problema de saúde pública. Então, pelo menos do coronavírus, assim, desse âmbito, assim, é o que nós temos, assim, de propostas, quanto à saúde, principalmente nesse contexto de pandemia. E qual que é o programa geral, assim, do PCO, programa político geral que o PCO está apresentando nessas eleições, Fernando? Bom, nós temos programas que a gente defende desde
da constituição do partido, né? Que é um programa de emprego, né? Que, na verdade, é relacionado à redução da jornada de trabalho de 40 para 35 horas semanais. Sim, trabalhar menos para que todos trabalhem, né? Porque, obviamente, se você tem uma redução da jornada de trabalho, você vai ter que contratar mais profissionais para desempenhar aqueles horários que vão estar, né, reduzidos ali. Então, você vai conseguir garantir mais empregos, assim, é bem claro isso aí. Nós falamos da estatização de todo o sistema de saúde e fazer o sistema de saúde funcionar a serviço do trabalhador, assim, da classe operária, sendo gerido pela própria classe operária. As outras coisas são as nossas bandeiras, as nossas palavras de ordem. Nós lutamos pelo Fora Bolsonaro, isso já foi até mencionado. Nós lutamos pelos direitos políticos do Lula, né? Nós também temos a estatização assim de outros serviços, assim, por exemplo, de distribuição de alimentos para que a população não passe por isso de passar fome. O salário, nós lutamos por um salário mínimo muito maior do que o que realmente muito maior do que o auxílio emergencial, que seria um salário mínimo em torno de uns R$ 5.000, né? E essas são algumas propostas, né? Proposta pela terra, para você ter a reforma agrária, você conseguir fazer uma distribuição dessa terra para os trabalhadores camponeses, tal, para que eles não fiquem subordinados aí a grandes monopólios aí da indústria agrária e a agroindústria, né? Que geralmente monopoliza, tem grandes latifúndios, tal. Na verdade, a nossa proposta era que todo trabalhador pudesse ter a sua porção de terra e pudesse poder fazer o seu trabalho, plantio, colheita, essas coisas. Ô, Mais ou Fernando, menos. para a gente terminar, queria saber, na sua opinião, qual que é a diferença do PCO para os outros partidos políticos aí, sejam eles de direita ou de esquerda? Bom, o PCO é um partido revolucionário, né? Não é um partido do sistema, não é um partido político igual os que a gente costuma ver aí controlados aí pelos setores capitalistas, né? Mesmo às vezes os partidos ditos de esquerda têm muita influência dos setores capitalistas. Nós somos um partido que não mudamos um programa durante o período eleitoral, nós mantemos um programa durante o tempo inteiro, o tempo todo, um programa único. Nós não vamos deixar de nos mobilizar, por exemplo, pelo Fora Bolsonaro, coisa que a gente está fazendo há várias semanas, há mais de 15 semanas em sequência, muito antes mesmo de começar o período de campanha, nós não vamos deixar de fazer isso, né? Nós temos as palavras de ordem, nós nos mobilizamos, nós vamos para a rua formar conselhos populares. Então, é um partido diferente, é um partido de mobilização popular, um partido que não quer um resultado eleitoral mínimo, assim, vamos eleger, vamos fazer de tudo para eleger esse vereador, vamos fazer de tudo para eleger esse prefeito. Esse não é o objetivo do PCO. O objetivo do PCO não é controlar uma estrutura de um Estado burguês falido. Não, nós precisamos mobilizar a população, mobilizar em torno de pautas para os trabalhadores, e essa é a grande diferença, porque muitas vezes você vai ver uma candidatura que é só, vamos asfaltar aquela rua, vamos fazer colocar um poste naquela viela. Não, isso aí é uma coisa inócua, assim, não vai resolver o problema da classe trabalhadora. Então, essa é a grande diferença, um partido que luta para trazer a classe trabalhadora a um ascenso. Bom, muito obrigado aí, Fernando Magalhães, candidato do PCO a vereador na cidade de São Paulo. Valeu pela entrevista, Fernando. Boa campanha para o Partido da Causa Operária nessas eleições aqui. Obrigado também ao pessoal que vai acompanhar essa entrevista na Causa Operária TV. Nos próximos dias a gente continuará entrevistando os candidatos do PCO. Muito obrigado, Fernando. Boa noite. Obrigado, boa noite.